todos. Agradecemos aqui a presença dos que nos acompanham no plenário, registrando a presença do nosso suplente de vereador Milton, casal aqui que vem nos contemplar com sua presença, a todos os vereadores, vereadoras, registro aqui do seu Paulo Garcia e da Marta Rebouças de Gurguri, que vieram aqui acompanhar a nossa sessão. Sejam bem-vindos. Venham sempre os nossos servidores, servidoras aqui da casa, aos que nos acompanham de forma virtual, e a todos declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023, da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Fortim. Chamada regimental: Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa, Gerardo Correia da Silva Júnior, Keitiane Meira da Silva Simonassi, Márcia Vieira dos Santos Nogueira, Marcos Cavalcante de Souza, Monique Ribeiro da Costa, Orlando da Costa Oliveira e Raimundo Tomás de Souza. Nenhum vereador ausente. Antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, eu queria pedir um minuto de silêncio, com todos de pé, em condolências ao que a gente acompanhou ao longo do dia, né? O falecimento da presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, doutora Iane Brena de Alencar, possivelmente vítima de feminicídio. Dando início aos nossos trabalhos, convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 02 de 2018. Num pedaço do nosso Brasil, tu estás imponente a crescer. Do teu nome se faz a história que teu povo jamais vai esquecer. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da Pedra do Chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. De tuas águas sai o sustento pro teu povo humilde e vencedor, carregando as marcas do passado que ajudam a te fortalecer. Forte do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da Pedra do Chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nesta terra abençoada por Deus, cultivamos a semente do progresso, que nasceu e logo floresceu, fazendo do Fortinho o lugar certo. Forte, do Forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da Pedra do Chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Nos manguezais, na praia, no rio, o vento assobia o teu hino, hino que canta a luta e a vitória, da tradição que faz a história. Forte
Forte do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. És criança na flor da idade, com brilho e garra no olhar, orgulho daqueles que batalharam pra conseguir te emancipar. Forte do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Forte do forte São Lourenço, forte das águas do mar, forte da pedra do chapéu, teus encantos fascinam nosso olhar. Leitura, discussão e votação da ata da segunda sessão ordinária de 2023, realizada no último dia 24 de fevereiro de 2023. O Rafael com a leitura da ata. Ata da segunda sessão ordinária da 8ª legislatura do primeiro período legislativo do ano de 2023 da Câmara Municipal de Fortim. Às 18 horas do dia 24 de fevereiro do ano de 2023, na sede da Câmara Municipal de Fortim, situada no Shopping Boulevard, Rua Joaquim Crisóstomo, número 1049, primeiro andar, centro de Fortim, realizou-se a segunda sessão ordinária convocada pela presidente da mesa diretora, em conformidade com o regimento desta augusta Casa Legislativa, sob a presidência da senhora Keitiane Meira da Silva Simonassi, vice-presidente Orlando da Costa Oliveira, primeiro secretário Raimundo Tomás de Souza, segundo secretário o senhor Gerardo Corrêa da Silva Júnior, e dos vereadores Carlos Alberto Cipião, Jean Carlos Monteiro de Souza, Flávio Cavalcante de Lima, Francisco Roberto Barbosa e Monique Ribeiro da Costa. Ao todo, 10 vereadores presentes, ausente o senhor Marcos Cavalcante de Souza. Estando presente a maioria dos vereadores, a senhora presidente abriu a sessão desejando uma boa noite a todos. E neste momento convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino do município de Fortim, conforme resolução número 2 de 2018, de 14 de maio de 2018. Iniciando um pequeno expediente. O servidor designado, o senhor Rafael Alfredo dos Santos, fez a leitura da ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 17 de fevereiro de 2023, conforme a forma regimental desta Casa Legislativa. A mesma foi discutida e aprovada por unanimidade, e em seguida fez a leitura das seguintes matérias: projetos de decreto legislativo números 2 e 3 de 2023, ambos de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Iniciando o grande expediente, nenhum vereador fez uso da palavra. Iniciando a ordem do dia, a presidente verificou a presença da maioria dos vereadores, ausente o vereador Marcos Cavalcante de Souza, e em seguida colocou em discussão e votação as seguintes matérias: projetos de decreto legislativo número 2 e 3 de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização, todos aprovados por unanimidade. Projeto de lei número 1 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião, aprovado por unanimidade. Discussão e votação em blocos dos requerimentos número 1, 2, 3 e 6, todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a presidente declarou encerrada a ordem do dia e deu início às explicações pessoais, onde fizeram uso da palavra Keitiane Meira da Silva Simonassi, Orlando da Costa Oliveira, Raimundo Tomás de Souza, Jean Carlos Monteiro de Souza, Carlos Alberto Cipião e Francisco Roberto Barbosa. Não houve inscrição para a tribuna livre. Em seguida, a presidente declarou encerrada a segunda sessão ordinária de 2023, às 18 horas e 59 minutos, convocando a todos para participarem da segunda sessão solene de 2023,
a ser realizada em instantes. E nada mais havendo a constar nessa sessão, eu, Raimundo Tomás de Souza, na qualidade de primeiro secretário, lavrei a presente ata que lida e aprovada será devidamente assinada pela presidente, pelo segundo secretário e por mim. A ata está em discussão. Os que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada. Leitura dos projetos de lei 05 e 06 de 2023, ambos de autoria do Executivo Municipal. Mensagem de lei número 5 de 2023, de 27 de fevereiro de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, em regime de urgência urgentíssima, o projeto de lei em anexo que dispõe sobre o repasse total de 160 mil, em 10 parcelas mensais iguais de R$16 mil nos meses de março de 2023 a dezembro de 2023, para o suporte financeiro ao Sistema de Saúde Vicentina Margarida Naceal, Hospital Santa Luísa de Marilac, sediado em Aracati. A presente iniciativa visa garantir o atendimento nas especialidades pediatria, obstetricia, ginecologia e cirurgias ginecológicas no Hospital Santa Luísa de Marilac, em Aracati. Expostos assim os motivos determinantes do encaminhamento da presente iniciativa legislativa, submeto esta matéria ao exame percussiente, sempre criterioso desse respeitável e representativo poder municipal. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo votos de elevada estima e distinto apreço. Mensagem de lei número 6 de 2023, de 3 de março de 2023. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de encaminhar para a elevada apreciação e deliberação pelos pares dessa augusta Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o projeto de lei em anexo que autoriza o Poder Executivo a abrir adicional ao vigente orçamento o crédito especial que indica e dá outras providências. A presente iniciativa visa criar dotações para a realização de despesas dos serviços de proteção social especial para atendimento àqueles que deles necessitarem para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários. Sendo assim, considerando a real necessidade da abertura do crédito especial ao vigente orçamento e ainda contando com a ciência e compreensão dos nobres vereadores em relação a este assunto, mormente observados os ditames dos artigos 42 e 43 da Lei 4320 de 64, é que submetemos a esta Casa Legislativa o referido projeto para devida análise e aprovação. Certo de poder contar com o inestimável apoio de Vossas Excelências, renovo votos de elevada estima e distinto apreço. Atenciosamente, Anselmo de Souza Ferreira, Prefeito Municipal. Leitura do requerimento número 08 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Cipião. Requerimento número 8 de 2023. Excelentíssima Senhora Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, no gozo de suas atribuições legais, vem requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa, ouvido o plenário na devida forma regimental, que seja enviado ofício e cópia deste requerimento ao excelentíssimo Prefeito Municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, solicitando a pavimentação da rua Fausto Rodrigues dos Santos, no centro da cidade de Fortim. Justificativa. Justifica-se esta proposição em virtude da necessidade da pavimentação da rua Fausto Rodrigues dos Santos, localizada no centro da cidade de Fortim, que se encontra totalmente sem pavimentação. O trecho sem pavimentação causa desconforto por causa da areia e alguns buracos existentes em alguns locais da via. A melhoria da estrutura da rua proporcionará conforto e melhorará para o tráfego de pedestres e veículos que transitam diariamente pela rua Fausto Rodrigues dos Santos. Com o atendimento da solicitação, dará um novo visual para a via, além de melhorar o acesso, que em época chuvosa fica bastante deteriorada. Dessa forma, certo de contar com a aprovação pelos nobres vereadores e do bom senso do prefeito Anselmo de Souza Ferreira, reitero votos de estima e apreço.
E aí, bota o projeto. Rafael, pois tu tá com ele aí fácil? A gente só organiza aí. Isso. Ok? Leitura do projeto de resolução número 01 de 2023, de autoria do Poder Legislativo. Rafael, com a leitura. Projeto de resolução número 1 de 2023, que altera a resolução número 4 de 2007 para equiparar o valor das diárias da Câmara Municipal de Fortim aos valores praticados pelo Poder Executivo e da outras providências. Os vereadores da Câmara Municipal de Fortim, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica, propõem o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. O artigo 10 da resolução número 4 de 2007 passará a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Os valores para indenização de diárias relativas às viagens dentro do território nacional são os constantes do quadro abaixo. Diárias dentro do Estado para presidente do Legislativo, R$ 150, vereadores, R$ 120 e servidores, R$ 90. Fora do Estado, R$ 450 para presidente, 360 para os vereadores e 240 para os servidores. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Maria José da Costa Moura, 1º de março de 2023. Iniciando o grande expediente, momento de facultar a palavra aos senhores vereadores, o vereador Carlos Alberto Cipião, líder do governo, já habilitado para fala. Boa noite para todos. Faço requerimento verbal que seja realizada uma sessão extraordinária logo após o término desta sessão para discussão e votação do projeto de lei número 005/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal de Fortim, que tramita em regime de urgência urgentíssima nesta casa. Muito obrigado. Obrigada. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Vereadora Monique, com a palavra. Boa noite a todos. Sobre o projeto de resolução número 1 de 2023, eu queria registrar aqui, que ficasse registrado em ata, que eu gostaria que a assessoria jurídica desta casa me assessorasse sobre a possibilidade de emendar esse projeto. Antes de começar aqui essa reunião, de ser gravada, a gente inclusive chegou a conversar sobre isso, mas como a assessoria jurídica não está aqui neste momento, eu já deixo registrada que tenho interesse nesse sentido. Isso porque as diárias que são pagas desde 2007 até hoje nesse município, aos vereadores, são no valor de R$ 140. E o projeto, aí, em epígrafe, ele diminui para R$ 120. Então, eu gostaria de fazer uma emenda nesse sentido e gostaria que a assessoria jurídica atuasse de forma a me orientar. Agradeço. Ainda com base na fala da vereadora doutora Monique, a nossa assessoria legislativa nos orienta muito coerentemente. Inclusive, a proposta lançada aqui nesse plenário para esses vereadores coloca o executivo no mesmo patamar, né? Nós, do caso do legislativo, no mesmo patamar do executivo, não nos colocando acima, nem nos colocando abaixo, como efetivamente estava. Então, por ser um projeto moralmente ético, que a gente busca dar transparência, seguindo os passos do executivo, buscando uma diária que esteja equivalente às praticadas dentro já do nosso município, que é o parâmetro seguido em todos os outros municípios. Então, a nossa lei é simplesmente para igualar a nossa diária à do executivo, que hoje, para fora do estado, a nossa diária é inferior ao que é praticado pelo executivo. Então, por esse motivo, a gente diminui o valor da diária praticada dentro do estado. Então, a gente está diminuindo dentro do estado, colocando compatível com o executivo
e ao passo que para fora a nossa diária está inferior, consequentemente, com essa adequação, a gente fica equivalente. Então, por ser ético e moral, nós estamos apenas adequando, nem sendo mais, nem sendo menos. Dando seguimento, se mais algum vereador deseja fazer uso da palavra, Eu pois gostaria. não. Em momento nenhum eu disse que era antiético, era ilegal, eu não disse. O que Não, eu falei eu que aqui, o que eu falei aqui foi que desde 2007 é pago R$ 140. Então, quer dizer, há 16 anos é pago R$ 140. Então, eu entendo que depois de 16 anos diminuir, eu acho que não seria o correto. E mesmo que a presidente tenha dito aqui antes de começar essa sessão, que a gente não pode se comparar a outras câmaras, mas é lógico que a gente toma como base as câmaras vizinhas. A Câmara de Itaiçaba, por exemplo, paga dentro do município R$ 200, ou dentro do estado R$ 200. E para fora do estado, paga R$ 1.000. Não estou dizendo que tem que ser igual, que tem que ser maior, menor. Agora, o meu entendimento, e eu fui eleita vereadora para ter a minha posição, porque eu sempre vou ter a minha posição, que eu sou uma pessoa que penso, é que diminuir depois de 16 anos, eu não vejo motivo. Eu queria que me fosse justificado, que para mim não é uma justificativa comparar com o executivo, porque o executivo é executivo, o legislativo é legislativo, são poderes diferentes. Eu queria que tivesse alguma fundamentação, por esse motivo eu gostaria da presença da assessoria jurídica, que tivesse alguma fundamentação que me dissesse, não, porque não pode, a lei tal diz que não pode ser maior, porque aí eu vou entender que durante esses 16 anos os outros presidentes eles fizeram e pagaram errado. O que eu quero que seja esclarecido é essa situação. E eu gostaria que todos esses meus requerimentos constassem em ata, por favor. Já estão sendo constados, inclusive, nossa ata, além da ata escrita, nós temos também a ata virtual. A principal justificativa para que a gente adeque as nossas diárias, a do município e não a de outras câmaras, é o duodécimo, né? A gente se baseia pela realidade financeira e orçamentária do nosso município. A gente não pode se basear pela realidade financeira e orçamentária, por exemplo, de Beberibe, que é uma câmara maior, que o duodécimo não sei, só posso falar da nossa realidade. Outro ponto, nós estamos discutindo em plenário para que fique registrado também para a nossa população. Uma demanda que não traz benefício nenhum para a nossa população. É uma demanda de interesse interno, uma demanda dos vereadores e que a gente está aqui deliberando em plenário. Então, como não há interesse da população, né, em si, em específico, né, claro que tudo que envolve o legislativo é importante para a população, mas acredito que poderia ter sido deliberado de forma interna. O projeto foi colocado e informado para os senhores vereadores e por isso que eu coloquei em plenário. Ele vai ser lido hoje, tem prazo para votação, qualquer ilegalidade que seja constatado, vocês todos estão aptos para apresentar qualquer sugestão ou retirada de pauta. A palavra segue facultada antes de iniciarmos a nossa... Falar. Pois não. Eu, em momento nenhum, falei aqui em duodécimo e nem comparei com outras câmaras, só citei exemplos. Agora, se a gente for comparar, a Câmara de Itaiçaba tem 7.000 habitantes e Fortim tem 17.000. Com certeza, o duodécimo daqui é bem maior do que o de lá. E aqui, quando a gente é vereador, a gente trata tanto das matérias referentes à população como as nossas, porque a gente é vereador. Se não for a gente que for tratar, quem é que vai tratar das nossas matérias? Então, eu fui eleita para poder tratar das matérias que eu entender que devo nessa casa. E espero que assim eu possa fazer. Obrigada. Você sempre vai poder fazer, Monique. Eu só estou, do jeito que você justificou, você perguntou que queria um critério, né? Então, eu passei o critério e informei que o critério que foi considerado para essa assessoria foi a nossa realidade financeira, né? Muitas vezes o município, a realidade financeira dele não é baseada exclusivamente no contingente populacional.
Porque algumas cidades elas são menores, mas tem algum gerador de impostos maiores que outras. Às vezes são, eu não sei nem como é a Itaiçaba, isso é em termos financeiros, não tenho a menor ideia. Mas não é o critério só, o critério populacional. Foi isso que eu quis deixar claro. Quero falar mais uma vez. Pois não, Monique. Com relação ao projeto, ele só foi disponibilizado para a gente agora, às exatamente 18h21. Inclusive, já tinha começado essa sessão. Então, só agora que a gente pôde saber exatamente quais eram os valores. Por esse motivo que eu estou debatendo aqui, que eu acho que é o local devido. E, mais uma vez, com relação ao que você falou, de situação financeira não é populacional, eu estou assessora jurídica lá de Itaiçaba, e eu tenho certeza que aqui a renda é bem maior do que a de Itaiçaba. Eu estou ciente que você está assessora legislativa de Itaiçaba. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? A gente não tem nenhuma outra demanda para discutir neste momento. Já passamos aqui a ordem do dia, verificando a presença da maioria absoluta dos vereadores, nenhum vereador ausente. A gente já passa a discussão e votação dos requerimentos número 4 e 5 de 2023, de autoria ambos do vereador Marcos Cavalcante de Souza. Pediria ao Rafael que lesse as emendas dos dois requerimentos. Requerimento número 4 de 2023, requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Francisco Ribeiro da Costa, a iluminação em LED na rua Josefina Lopes, na localidade de Pontal de Maceió. Requerimento número 5 de 2023, requer ao excelentíssimo prefeito municipal de Fortim, Anselmo de Souza Ferreira, bem como ao secretário de Desenvolvimento Urbano, senhor Francisco Ribeiro da Costa, a iluminação em LED na rua Cícero Mariano, na localidade da Barra. Os requerimentos 04 e 05 de 2023, ambos do vereador Marcos Cavalcante de Souza, estão em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os requerimentos estão aprovados. O que nós tínhamos para essa ordem do dia de hoje eram essas duas votações, esses dois requerimentos. O momento agora, antes de passar aos vereadores para as explicações pessoais ou qualquer outras falas de cada um, queria mais uma vez registrar, né, nessa primeira sexta-feira em que temos nossa sessão ordinária no mês da mulher, mês de março. O nosso estado se deparou com essa triste notícia do assassinato da vereadora presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Anne, uma jovem de 26 anos, médica, iniciando a vida. E, como eu havia dito, já manifestei de alguma maneira, né, existe a possibilidade de que esse homicídio tenha sido feminicídio. E com isso a gente vê que, como nós, mulheres, estamos vulneráveis, né? Ainda uma menina com estrutura familiar, financeira e com um relacionamento aparentemente saudável, né? Então, acho que isso fica sempre um alerta quando tem esses casos, sobretudo numa classe, que às vezes a gente espera isso numa classe inferior e não tem classe, né? A violência doméstica, ela é muito velada, então a gente nunca sabe de onde pode vir. Mas a mensagem que fica com esse triste episódio é que nós, principalmente nós, mães de meninos, né, temos a obrigação de criar nossos filhos, mostrando a empatia pela mulher, mostrando o respeito,
Quando a gente, às vezes, se depara com a situação em que um coleguinha agride uma amiguinha e a mãe passa por cima daquilo ali como coisa de criança, eu acho que tudo inicia aí. Eu vou até, assim, mencionar um episódio que ocorreu comigo. O meu filho, Andrei Filho, ano passado, bateu numa coleguinha dele. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. E aí conversei demais com ele e no dia seguinte eu comprei aqueles anéisinhos de plástico, né, de criança, e umas florezinhas no supermercado e fiz ele dar para ela e pedir desculpa e conscientizei ele muito de que a mulher sempre, jamais bater nele, ele sai correndo, sai de perto, mas não faça isso. Porque é nossa responsabilidade o que a gente está criando, né, para o futuro, o que a gente está deixando para o futuro. Quanto aos homens, né, aqui nós temos a Câmara Municipal de Fortim composta em sua maioria por homens que nos respeitam, homens que têm cordialidade no trato com a gente, mas que, para além disso, né, a gente pede que, no âmbito da sua residência, também aqueles que nos acompanham de forma virtual, eles levem essa consciência, né, eles levem a tristeza que é para uma família que se depara com a situação dessas, né? É um momento que a gente pensa um pouco sobre empatia, como essa família, como esses amigos, como essas pessoas não estão abaladas, né? Eu participava de um mesmo grupo em que a Yane estava, grupo político, e a gente realmente fica consternado com essa partida tão precoce dessa jovem, e deixa esse apelo no nosso município, né? Como já também passamos por outros episódios de feminicídio, que esses homens se conscientizem que as mulheres não são suas propriedades, para vocês disporem a maneira que bem entendem. E que esta casa conta com equipamento, que é a Procuradoria Especial da Mulher, é um equipamento que existe a nível de Estado e como um braço do Estado em nosso município, tem o papel de receber aqui denúncias de violência doméstica e encaminhar essas mulheres que aqui nos procurar para as instâncias para resolver e para judicializar essas questões ou para dar todo o amparo que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará disponibiliza para casos de violência doméstica, já deixando a chamada aqui, a observação, que o Disque 180 e também o Zap delas disponibilizado no Instagram da Câmara, e também eu queria passar aqui para vocês que a nível de Procuradoria, a nível de Estado, esse Zap delas funciona para receber denúncias de violência doméstica. Esse equipamento é da Assembleia, o número é 8599814, né, 0754. Vou repetir de novo, 85998140754. Que é qualquer situação que você não queira, inclusive se identificar, você pode passar uma mensagem informando o endereço da vítima, ou que pelo menos você está deduzindo. É muito importante a gente ter esse olhar sensível às mulheres que estão do nosso lado, né? Nem sempre é tudo muito claro, mas a gente tem que ficar atento para poder ajudarmos umas às outras. E minha fala para esse momento era essa. Se mais algum vereador, o meu segundo secretário, Gerardo Corrêa, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. A nossa presidente já registrou a presença do grande meu amigo aqui, Paulinho, com a sua esposa, o suplente vereador. Seja bem-vindo, Paulinho, sua esposa aqui na Casa do Povo. E também o presente que a gente ganhou, né, na nossa comunidade, aquela estrada, né, que ele mora na Vila do Gurguri. E graças a Deus foi uma luta muito grande, mas quando Deus quer, é desse jeito.
E com o gestor que a gente tem aí, com o gestor que a gente tem aí, trabalhando pelo povo, né, pela nossa cidade, e graças a Deus a gente realizamos aquele nosso sonho de ter aquela estrada na nossa comunidade. Seja bem-vindo, Paulinho, e boa noite a todos. Obrigada, Júnior, mais uma vez, Paulinho aí e Dona Marta, bem-vindos a esta casa. Eu recebi agora aqui um apontamento que faltou a gente votar o requerimento verbal feito pelo Carlos Alberto Cipião. Como é um requerimento simbólico, vou aqui novamente abrir para votarmos. Foi feito um requerimento verbal do vereador Carlos Alberto Cipião para a sessão extraordinária no término dessa sessão ordinária. Os vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Então, o requerimento verbal do Carlos Alberto Cipião está aprovado por unanimidade. Primeiro secretário Raimundo Tomás com a palavra. Boa noite, presidente. Só um minutinho. Orlando, por favor, meu presidente, meu vice-presidente, quem sabe presidente. Eu vou pedir para me ausentar um minutinho, aí vou passar a palavra para o Raimundinho. Qualquer coisa você faz o bate e volta aí, tá bom? Obrigada. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionário, o suplente vereador Milton, que está aqui no plenário, e o nosso casal ali de amigos também que estão aqui assistindo, e todos que estão assistindo pelas redes sociais. Eu quero dizer para os meus colegas vereadores que eu coloquei um requerimento e que pedindo para trocar todas as LEDs Barra, Sede, Pontal e Viçosa. E eu acredito que esse requerimento ele cubra todas as ruas da nossa cidade, do nosso município, entendeu? Por isso que às vezes a negada pede para fazer um requerimento, mas já existe um requerimento já dando cobertura em todas as áreas, né? E eu acredito que o nosso prefeito Nacel, o objetivo dele é trocar todas essas lâmpadas, pelo menos nesses 4 municípios, em toda a cidade, né? Vai chegar um momento que a gente vai ter que substituir essas lâmpadas mercúrios por LED. Eu acredito que isso, o nosso pessoal que estão nos assistindo, eles vai ter essas suas ruas que estão pedindo, tudo vai ser mudado, acredito que, não vou dizer nessa gestão, mas em outras que vinham, né? E eu quero dizer que vai dar tudo certo, né? E graças a Deus estamos aqui todos com saúde, uns pouquinho gripados, mas Deus vai dar vitória, né? De cada um de nós. Até aqui, meus irmãos. Boa noite. A palavra para facultada, senhoras e senhores vereadores. A palavra para facultada, senhoras e senhores vereadores, alguém deseja? Vereador Quito, com a palavra. Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Retornando aqui aos trabalhos, na sessão passada, queria parabenizar aí também o casal do Gurguri, sejam bem-vindos, nosso suplente de vereador e amigo Milton. Muito obrigado pela sua presença. E justificar aqui, eu acho que hoje quando cheguei aqui, conversei um pouco com os vereadores que estavam ali embaixo, o quão o mundo tá mudado, né, depois dessa pandemia, vereador, presidente Orlando. A gente está passando aí por tantas coisas acontecendo hoje aí, ao abrir dos olhos, esse episódio que deve ter acontecido ontem, mas deve ter registrado hoje, né? Porque ontem ela já não participou, a presidente Anne já não participou da sessão da Câmara lá em Juazeiro do Norte. Então ontem já deve ter tido algum desfecho, ontem já deve ter tido algum trabalho. Presidente da Câmara, médica, irmã do deputado federal Yuri do Paredão, que foi eleito agora. Eu acho que tinha um futuro promissor aí gigantesco na frente. Só por ser médica, já tinha um futuro promissor. E ao adentrar na política, no seu primeiro mandato, ela já se tornou presidente da Câmara e já cogitavam lá o nome dela para a sucessão de prefeito.
Então, assim, eu acho que ela estava numa ascendência muito grande. Inclusive, Quito, ela completaria 27 anos, dia 10 agora próximo, Próxima na outra semana. sexta-feira. E aí a gente não sabe o questionamento, Orlando, que nós estamos vivenciando. De tanta maldade no mundo, de tanta perversidade. Eu não posso discordar só do vereador Beto. Eu tenho que ser seu inimigo. É isso que o mundo tá mudado, sabe, Beto? Eu acho que você pode aqui. Aqui teve uma discussão de vereadores plena, ampla e boa, democrática. Ao partir dessa porta, dar-se as mãos e o projeto é único e só, que é em desenvolvimento do povo, em benefício, e aqui a discussão que foi feita. Eu acho que deve ser assim, mas o mundo hoje está mudado. E nós estamos. A gente não via isso, vereador Júnior, no município pequeno, que nem o nosso do Fortim. E hoje estamos vendo pessoas tão frágeis, por tão pouca coisa, perdendo ou tirando a vida. Tirando a vida de dois jeitos. Porque muitas vezes a pessoa tira a sua própria vida. Que aí é o mais lamentar. Estou dizendo isso essa semana e fiz o registro aos amigos. Perdi um primo, mais um primo, terça-feira, e que ele brutalmente tirou a vida dele. Um cara que passou o carnaval todinho brincando, se divertindo, não transmitiu em nenhum momento para a família que estava ou depressivo, ou com crise de qualquer tipo de problema, ou familiar, ou nada, mas de forma brutal. E dentro da casa onde fica um marco para a vida da pessoa, daquela que sofreu. A minha tia tem 80 anos, 78 anos, 80 anos. E ela nunca vai esquecer. Aquela casa para ela ali, quase que os filhos estão todos querendo tirar ela lá de dentro e tudo, porque foi na cama dela que ela morava. Então, assim, que nós sejamos mais solidários. Eu posso e eu quero discordar de alguém. Eu posso, eu tenho esse direito. Mas discordar não é eu ter aquela pessoa como inimiga. Eu ter que matar aquela pessoa por trás, vereadora Márcia. O meu modo operante de trabalho pode ser diferente do seu. Eu também não posso estar 100% certo, como você também não pode estar 100% certo. Mas por isso eu não preciso mandar lhe matar por trás, ou lhe perseguir por trás, ou lhe humilhar por trás. Eu acho que o mundo precisava mais disso. Não adianta nós todos, e aí eu falo muito em nome dos evangélicos aqui da casa, vereador Giancarlo, vereador Júnior, vereador Raimundinho Paperinha, não adianta a gente falar tanto o nome de Deus, Orlando, e as ações da gente ser do homem lá de baixo. Porque para ele cometer o suicídio 8 horas da manhã, 6h30 ele mandou uma mensagem de Deus. Que Deus protegia ele, que Deus protegesse a família, que Deus... E cadê o Deus? Que a gente tem que botar dentro da nossa... Às vezes o Deus é os nossos atos bons. Às vezes o Deus é os nossos atos para com os próximos. Às vezes Deus é aquele ato que a gente faz para com um familiar, para com um amigo, para com um irmão. A gente, por estar dentro de um hospital tentando ajudar, ali está Deus. A gente está ali tentando apaziguar uma briga do Quito do Flávio, ali está Deus. Mas se eu estiver ali alimentando com fogo, Beto, com gasolina, se eu estiver ali alimentando com ódio, se eu estiver ali alimentando com rancor, se eu não puder perdoar, se eu não tiver o coração apto a perdoar, eu não posso estar falando o nome de Deus. Porque eu estou falando em vão. Eu acho que isso tem que ser regrado. Eu sou um eterno pecador. E já fiz muitas falhas, vereador Júnior. Muitas. Me arrependo de muitas. Mas sou homem digno de pedir perdão àquela pessoa quando eu errei. Comecei a errar dentro de casa. Comecei a errar fora. Às vezes com um amigo. Às vezes com um ato. Com a vereadora ou com a amiga. E depois cheguei para ela e disse, me desculpe, vereador Giancarlo, porque eu não sei o quão eu poderia ter lhe feito mal.
com esse meu ato. Porque muitas vezes a gente faz um ato sem nem saber que está fazendo a maldade. Diante dessa pandemia que nós vivemos, eu acho que o mundo ia ser mais solidário, mais irmão, mais fraterno, mais amigo, mais cordial. E pelo que eu estou vendo, da pandemia para cá, o número de acidentes domésticos, e aí eu cito o suicídio, ou de feminicídio, só vieram aumentar desse último período da pandemia para cá. A crise, hoje, a doença do mundo é essa tal de depressão e essa crise de ansiedade. E Orlando, eu já fui um crítico disso. Eu queimei minha própria língua, porque já disse que isso era besteira. E aí tive que ter dentro de casa para provar que não era besteira. Aí vi o quanto era duro e o quanto é sério. E o quanto você precisa ter, Beto, ali a fortaleza familiar do seu lado, lhe dando suporte, lhe dando apoio, porque senão você não consegue vencer, infelizmente. O suporte ele tem que vir primeiro de dentro de casa. É um alicerce, é uma coluna. O alicerce tem que ser bem feito. E aí hoje eu sou totalmente do lado dessas pessoas que sofrem qualquer tipo. Inclusive, próxima sessão irei entrar com um projeto de lei. Também vou pedir apoio à assessoria jurídica para um projeto de lei para maior amparo de pessoas que estão com algum problema, que tem algum filho especial ou alguma coisa de algum dano desse aí, dessas doenças do mundo. Mas é isso que eu queria falar. Que sejamos mais solidários, que sejamos mais amigos, que sejamos mais cordiais, que sejamos mais... que podemos escutar mais o próximo. Às vezes uma simples palavra, vereador Giancarlo, quando você vem da igreja, que você passa para aquela pessoa, o vereador Raimundinho disse isso, você tem por obrigação de dizer, meu irmão, me ajude que eu estou precisando de ajuda. Me ajude que eu estou precisando de ajuda. E quando você se tranca no seu interior, vereador Raimundinho, acontece o que está acontecendo aí no mundo. Então, que nós sejamos aí, vocês homens de fé, nós também com a nossa fé, somos católicos, sou católico e gosto de orar com música evangélica. Mas dentro do meu coração, dentro da minha integridade, e tentar sempre assim, ser voluntário para com o próximo, nós não podemos nunca estar fazendo tudo que o outro quer. Mas tem hora que você pode fazer aquele pouquinho, talvez você consiga salvar aquela vida. E aí fica esse meu registro aqui também para com a amiga Iane, a presidente da Câmara, e um registro também para o meu primo e para todos nós que temos problemas, ou os amigos, ou pessoas conhecidas que têm esse mal dentro de casa e que a gente junto, com fé, com a família e com Deus e com os amigos, a gente consegue superar. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, Quito. Assumindo aqui os trabalhos passados pelo vice Orlando, solidarizo com você e com a sua família aqui pela perda do seu primo. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nesse momento? Antes, depois dessa sessão, nós teremos a sessão extraordinária e agora o vice-presidente com a palavra. Senhora Presidente Quitaneira, demais vereadores, vereadora Márcia Vieira, vereadora Monique Ribeiro, servidor da casa, pessoas aqui presentes. Inclusive, queria aqui ressaltar o Milton, né, aqui, nosso suplente de vereador aqui, para nos dar a honra da sua presença, como as demais pessoas aqui, e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Esse mês é um mês importante, né, um mês da mulher, como é chamado, mês de março. Dia 8, agora próximo,
comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas, como a presidente que falou, que também falou, graças a Deus que as mulheres têm, pelo menos aqui no Brasil, têm muito a comemorar, né, pelo seu espaço conquistado. Vou citar aqui 3 mulheres daqui na bancada, né? A presidente Keitiane, a Monique Ribeiro, a Márcia, mulheres vitoriosas que conseguiram seus espaços, têm conseguido dia a dia. Parabéns a vocês. E queria que essa mesma determinação que as senhoras têm fosse levada a todas as mulheres, né? Não só do Fortim, da nossa região, como de todo o Brasil. Mas uma coisa que a gente lamenta é a insegurança, né? Como eu tenho notado, a nossa presidente muito abatida hoje, né, pela perca da sua amiga, né? Inclusive presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, né? Jovem, né? Completaria agora no próximo dia 10, na próxima sexta-feira, 27 anos de idade. E a gente sente a insegurança ainda, né? A fragilidade, né? Como o vereador Quito aqui falou, os ânimos, né, estão muito acirrados, inclusive hoje, como despertou muito na população brasileira a questão política, né? Hoje quase todo mundo, praticamente 90%, se envolve nas questões políticas, não só os candidatos, mas como os próprios eleitores. Agora, eu acho, Quito, que sinceramente está faltando um discernimento dos líderes. Viu? Eles estão passando, estão exagerando na dose. Viu? O que aconteceu dia 8 de janeiro em Brasília, viu? Ali podia ter sido evitado. Viu? Quando os vândalos, né, tomaram os poderes, né, fizeram aquela balbúrdia, né, em Brasília. Mas a gente só via aquilo de lado a lado. Eu sabia que na hora que tivesse a oportunidade a coisa ia acontecer daquela maneira. E graças a Deus não aconteceu como aconteceu nos Estados Unidos, que quando invadiram lá o Capitólio, morreram parece que quase 10 pessoas. E aqui, graças a Deus, não teve morte, teve só questões de danos, né? Danos no patrimônio. Que também é grave, né? Mas falta os líderes ter outra postura, outra compostura, né? Tem gestores que ainda não desceram do palanque ainda estão com o discurso de palanque. Nós contra eles, como se fala. De ambas, né? De todo lado se vê isso. Aí vai acirrando, a população fica sem rumo, né? Fica querendo defender uma causa, achando que está certo, o líder não dá o caminho adequado, né? E a coisa vai se acirrando, né? Você tem uma ideia? O nosso ministro da Justiça hoje, que é o Flávio Dino, quando ele foi indicado pelo governo atual, pelo Lula, eu tinha esperança que ele fosse um grande, né? Um grande homem para defender a justiça do nosso país. Hoje eu não sei onde é que vai dar. Que é o ministro que mais tem dado entrevista, desde o ano passado, antes de assumir, viu? Mas ninguém vê um projeto, assim, de dizer, ó, hoje eu vou no Ceará, vou em Alagoas, vou no Rio de Janeiro, né? Ele só tem o discurso dele, né? É punir garimpeiro, viu? Punir garimpeiro e os vândalos lá do dia 8 de Brasília. Só para aquele homem só existe duas situações que ele tem responsabilidade, viu? Ninguém vê outra coisa, né? Viu? Falar de projeto nenhum. Então isso, você tem uma ideia, falava muito do governo passado, porque defendia o negócio de armamento, né, e tudo, e até eu também sou contra essa questão de armamento, de facilitação de armamento, né? Mas você tem uma ideia, hoje eu já vejo os números com outra visão, né?
porte de arma foi, né, foi dado, foi facilitado, né, não é todo mundo que pode ter um porte de arma, tem que passar por muitos requisitos. Mas até 2018, a média no Brasil era 60 mil mortes violentas. 60 mil, entre homens e mulheres, 60 mil violentas. De 2020 para cá, ficou em média de 40 mil. Já é um número muito alto, mas pelo menos nós decrescendo, né? Não passamos de 60, baixamos para 40. Eu achava até que era devido à pandemia, porque como ficou o pessoal muito recolhido, né? Aí ficou mais, os crimes, né, diminuíram, né? Mas agora 2022 fechou agora os números, realmente bateu os 40 mil, né? Número muito alto, mas realmente, mas um pouco longe dos 60 mil antes, né? E eu tenho notado de janeiro para cá, aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará, é porque não saiu os dados ainda de janeiro, mas a quantidade de mulher assassinada no Ceará tem sido uma enormidade. Presidente, saiu agora que o Flávio mostrou que houve 2 disparos ontem. Os vizinhos já disseram, de arma de fogo. Então já estão suspeitando que ele atirou para depois pendurar ela, né? Para coisar. Então, assim, acho que já teve arma de fogo ontem. Não, na verdade, não existia ainda até o final da tarde um laudo oficial. O que se conjecturava é que pudesse ter sido feminicídio, porque ela mora num local onde tem circuito de TV, né? Câmera. E não existia nenhuma filmagem de outras pessoas estranhas. Pois é, mas no Pois diário. é, mas assim, ainda é um crime que deixa, até por ser com político, né? As pessoas ficam logo de manhã já associavam que tinha sido uma execução e tudo. Mas caminha muito para ter sido um caso de feminicídio e não nos surpreenderia. O rapaz estava passando por um problema grande, familiar, inclusive a mãe dele faleceu hoje, né? E o relacionamento parece que já vinha num desgaste. E é isso, né? Os homens, infelizmente, nem todo homem, Orlando falando aí sobre questão de legislação, acho que nós temos uma legislação que é completa, mas falta a base, como tudo na nossa vida, né? A gente precisa ter a consciência que aquilo ali, ter fé, é algo que você ensina para sua criança, né? Pequenininha ali, professar uma religião. Então, respeitar a mulher, respeitar a sua mãe, respeitar a sua avó, seus tios, já tem que ser um princípio ali basilar da criança. E a gente acaba crescendo e a nossa família, por N motivos, deixando aquilo ali de forma secundária. É por isso que é muito importante e que eu acho que é através da educação e da conscientização que a gente muda toda a nossa história. Tem situações em que a pessoa, mesmo com a estrutura familiar, consegue, né, ter uma boa educação e uma boa consciência nesse quesito. Mas a verdade é que, pela nossa própria estrutura de o homem, né, ser ali um mentor, ser o chefe, isso tempos, né? Não é uma circunstância que se muda assim da noite para o dia. E até nos surpreende, porque um rapaz jovem, né? Menino jovem. Mas o que eu queria falar é quando o vereador, vice-presidente falou em arma, que mesmo assim, presidente, eu não vejo a gente, ou nós, ou o brasileiro, fazer só um curso e estar preparado para manusear uma arma. Eu não vejo. Porque agora, qualquer motivo de raiva, você vai ali e pega a arma. Vê agora esse negócio da sinuca lá em Mato Grosso. O cara pegou, perdeu uma partida, um brincou com o outro, zombou. Quantas vezes aconteceu isso aqui? Ali no Primo Gilson, Beto? E aí a gente saía fressando, podia até sair no bufete. Mas não tinha negócio de arma. E aí o cara foi em casa, pegou um rifle, saiu atirando, matou criança, matou mulher, matou tudo ali. Quer dizer, o manuseio da arma, Orlando, por você passar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses num curso de tiro e tirar. Mas
Só uma parte aí no contexto. Não é sobre como você vai manusear a arma, né? É o quanto de preparo psicológico Exatamente. você vai ter, porque tem gente que tem um arsenal de armas em casa E nem pega. e, tipo, Eu pode passei- brigar, pode tudo e não vai fazer, né? É a sua cabeça, a Eu sua passei estrutura. De hoje, Se presidente, que eu digo. você, né, na mínima coisa, né, vai estourar no mínimo, vai estourar no muito. Então, se você vai estar ali com a arma na hora da raiva, pá, quantas vezes a gente não tem uma raiva e age de impulso e seria capaz de dar um empurrão, de dar um tiro assim numa pessoa, né? Eu passei 11 anos da minha vida só com meu pai. E desde quando eu me entendi de gente, o período que eu passei de criança, a arma dele era na gaveta. E eu via, e meu irmão via, e toda a vida a gente foi educado de nunca pegar. Nunca pegamos. E hoje nem eu, nem meu irmão tem arma em casa. Então, assim, tá muito da educação. Eu tô dizendo que no mundo de hoje, como nós estamos vivenciando hoje, a arma, para quem não sabe manusear, é uma arma mesmo. Já tá, o nome já diz. É a cabeça do que nós estamos vivenciando hoje. E é como você fala, parece que o povo está mais com os nervos à flor da pele, como se diz, né? Por exemplo, em Aracati está com 2 semanas, né? Ali próximo à UPA, né? 2 mulheres moravam juntas. Uma pessoa chegou chamando. Aí a primeira que atendeu na porta foi a primeira que morreu, né? E ele foi lá na cama, a outra estava deitada e matou a outra. Hoje ninguém sabe nem quem o autor ainda dessas 2 mortes. Aqui em Aracati, né? Então o que acontece aí fora, acontece aqui no terreiro da gente, como se diz, né? Então é como eu acho, Vitor, eu acho que precisa as lideranças políticas, né, ter outra postura, né, outra maneira de tratar as pessoas, principalmente o seu opositor, viu? Porque hoje em dia vai acirrando a situação, né, vai deixando pessoas, por exemplo, aquelas como a gente observou no dia 8, né, aquela vandalismo que houve em Brasília, né? Mas pegaram e botaram logo prenderam logo todo mundo, 1.000 e tantas pessoas, né? Parecia um campo de concentração, né? Inclusive, a sogra da nossa presidente, que esteve participando nos quartéis também, na época, né? Se tivesse lá, tido preso também, viu, presidente? Porque lá até as velhinhas que tinham, né? Tinha até as velhinhas lá não pouparam, não. Foi tudo em cana, né? Não teve, né? Viu? Aí é isso que mas falando sério agora, eu acho que a gente tem que se desviar né, o risco tá rondando a todos nós, né? Vamos, como o Rembrandt falou, vamos ter fé em Deus, né? Orar muito e pedir a Deus que os ânimos sejam desarmados, né? E a gente tenha mais tranquilidade, a gente tenha mais paciência com nossos familiares, com nossos não digo nem inimigos, graças a Deus praticamente não tenho, né? Mas quem tiver, respeite o inimigo também, né? Porque a gente nunca sabe o que vem de lá para cá. É verdade. Pois é. Então, presidente, mais uma vez, parabenizar as mulheres, né? São as guerreiras, né? Que pelo mês de março, né? O dia 8 de março, a senhora sabe disso, foi um dia trágico, né? Para as mulheres, né? E é por isso que se comemora nesse dia. Hoje a mulher tem vencido, né? Cada um tem procurado seu espaço, tem conseguido. Então, parabenizar cada um de vocês e que Deus dê força e realmente o caminho adequado para vencer o dia a dia, que a vida traz as dificuldades, é para ser vencida, né? Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada, Orlando. Acho que nenhum outro vereador deseja fazer uso da palavra. Vamos ter uma sessãozinha extraordinária rápida na sequência. Então, já declaro encerrada a 3ª sessão ordinária de 2023, convocando a todos para a 4ª sessão extraordinária a ser realizada dentro de instantes. Só uma pausa aí regimental de 1 minuto.